Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Hoje a nossa pauta é uma pauta que incomoda ou deixa o empresário muito inquieto muitas vezes sobre o passar do tempo da sua empresa, sobre a evolução do seu negócio, né? Que é a chamada maturidade. Tudo tem um tempo. E a maturidade operacional das empresas também tem tempo. Da mesma forma que as pessoas evoluem de acordo com a idade. E de acordo com a evolução que as pessoas têm com a idade, né, que vai mudando ali o perfil das pessoas, as responsabilidades, né, a necessidade de estar evoluindo profissionalmente, as empresas são da mesma forma. Elas nascem criança, elas vão evoluindo, vão crescendo, vão criando robustez, né? Vão criando mais responsabilidade com clientes, com colaboradores, com o mercado, mas chega um momento que essa maturidade, ela não pode se achar que ela ficou velha, que muitos acham. Para isso, eu convidei para conversarmos sobre esse assunto um especialista da área, que é o meu amigo Fred Pinho. Seja bem-vindo, Fred. Olá, Jackson. Como vai, meu amigo? Que alegria estar aqui com você de novo nesse espaço tão valioso para debater temas empreendedores, temas estratégicos para os resultados. Bom, eu sou o Jackson Pereira Júnior, estou aqui pela nossa TV União, em sinal aberto para três capitais, para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, também pela Claro TV, pelo YouTube do Economic News Brasil. Se você ainda não participa, não segue as redes sociais do portal Economic News Brasil, só notícias de valor, acesse aí, pegue o seu celular agora. Busque aí o Instagram, o LinkedIn, comece a seguir o nosso próprio canal do YouTube, que lá você vai poder conferir outras edições do Diálogo Empreendedor, inclusive outras e várias edições com meu amigo Fred Pinho. Bom, Fred, Perfeito, perfeitamente. eu queria começar nesse nosso bate-papo sobre a maturidade operacional nas empresas, o que diferencia, né? Quem sobrevive e de quem cresce. Isso é um ponto muito importante, porque tantas empresas quebram, né, quando crescem. E porque outras conseguem escalar com leveza, com previsibilidade, né? Então, essa parte da maturidade operacional é muito importante, que alguns veem como um conceito, é, que pode separar as empresas reativas das empresas que realmente são estratégicas. Então, eu começo te perguntando, Fred, dentro do seu trabalho, você costuma dizer que a maturidade operacional é o que transforma uma empresa de reativa em estratégica, como eu acabei de citar. O que realmente isso significa na prática? Muito bom, Jackson, muito bom. Vamos lá. Primeiramente, é importante registrar, conforme as suas palavras muito ricas na abertura aqui do programa, nós estamos vivendo tempos meio malucos, ou vamos chamar melhor de desafiadores. Tempos em que a longevidade não garante maturidade. Da forma como hoje nós estamos vivendo, com tantos estímulos, nós como pessoas mesmo, vamos ver muitos homens e mulheres maduras, com seus cabelos brancos, mas ainda não amadurecidas. Exatamente porque estão ficando presas nos estímulos que não constroem. É o tempo das redes sociais, que tanto ajudam como atrapalham, e não é diferente com as empresas. O tempo, a longevidade de uma empresa não garante maturidade. Uma empresa pode sim ser longeva, mas não sair desse estado reativo, aonde ela passa o tempo todo com aquele sistema de agir no automático, exatamente porque não parou para fazer o planejamento, ela não adquiriu a cultura do planejamento. O que vai amadurecer uma empresa não é um planejamento só, ela adotar a cultura do planejamento, com ciclos normalmente de 3 em 3 anos, quando muito ali em 5 anos, dependendo do setor.
Então, o grande desafio para que uma empresa possa se tornar verdadeiramente escalável de forma sustentável está, como você bem disse, em o empresário cuidar para que a sua empresa deixe de ter uma cultura reativa, de quem só reage aos estímulos e passar a ter uma postura de prevenção preditiva. Olha a diferença do reativo para o preditivo. O preditivo para analisa, cria e analisa cenários futuros, vê qual a melhor adequação para a sua empresa de acordo com a sua matriz SWOT, quem sou eu, minhas forças, minhas oportunidades, quais são as ameaças, quais são ali as minhas fraquezas. E aí, meu amigo, claro, isso não garante 100% de sucesso, viu, Jackson? Mas aumenta muito as probabilidades de sucesso. Fred, acompanho, nós somos parceiros de muito tempo, Isso, acompanho que suas. saudade, viu, Jackson? Que bom é, voltar aqui. Pode é, ter certeza disso. Você sabe que o espaço é sempre seu. Legal. Acompanho suas palestras, seus eventos, e uma coisa que você citou uma vez, que eu vou te perguntar aqui, que eu acho que muitos dos nossos telespectadores gostariam de te perguntar. Quais são os sintomas de que uma empresa ainda vive no modo de apagar incêndios? Mas sabe qual é uma maneira muito boa? É você pedir para o empresário de 0 a 10 dar uma nota para o nível de qualidade de vida dele. Porque é impossível o empresário, a empresa que vive no modo de apagamento de incêndios, ou seja, que faz do empresário um bombeiro, que ele tenha saúde, saúde física, saúde mental, a não ser, Jackson, que ele não tenha compromisso com o próprio negócio. Aí tem que levar esse sujeito para uma outra enfermaria, né? Agora, se ele quer obter resultados, se ele está com a empresa dele trabalhando em um modelo de negócio que é viável, porque é muito importante a gente entender isso. Tem empresários que estão se dedicando de maneira correta à sua empresa, mas não estão ainda performando porque escolheram um modelo de negócio inadequado para o mercado que atua. De uma maneira bem grosseira, eu vou dizer que tem modelos de negócio que funcionam de maneira análoga a produzir toalha para enxugar gelo. São setores que têm baixa margem, que por mais que o empresário performe bem, tenha uma boa gestão, como o modelo de negócio é ruim, ele vive ali naquele modo de sofreguidão, de poucos resultados, mas nesse caso, se ele tem uma boa gestão, pelo menos ele consegue tirar o máximo do negócio dele, preservando a sua saúde física e mental. Agora, tem muito empresário, Jackson, com negócios que têm modelos bons, com margens boas, e que não estão conseguindo extrair o melhor dessas margens e ainda estão tendo a sua vida pessoal comprometida exatamente pela falta da organização. E se tem uma palavra, meus amigos, aí eu quero falar para o Jacques, falar para todos vocês, é uma palavra que é desprezada no mundo dos negócios, se chama organização. Organização, eu gosto de dizer assim, sabe, Jackson, bem, de uma maneira bem direta, organização dá dinheiro. E claro que não dá de maneira fácil, mas ela é o meio que conduz uma empresa a um estágio de amadurecimento para conseguir com que o empresário tenha, inclusive, a melhor clareza sobre o seu negócio. Então, na hora em que o empresário começa a imprimir na sua empresa uma mentalidade, uma cultura de planejamento, de mais previsibilidade, de olhar para os lados, comparar o seu negócio com outros, seja do mesmo setor, seus concorrentes, ou setores análogos para descobrir onde é que está o dinheiro. O empresário tem que saber se o que ele está fazendo é aonde está o dinheiro. Então vamos lá. A indústria fabrica com uma marca. O negócio dela fabrica com uma margem de resultado, né? Uma margem de contribuição, uma margem. E ela vende o produto para o supermercado. É claro que a margem da indústria é maior. O supermercado é um negócio que tem uma margem menor. E aí vai alguém, compra aquele produto, vai prestar um serviço. Ele comprou no supermercado para prestar um serviço. A margem dele é maior ainda. Agora, nessa escala aí, a questão da escalabilidade vai diminuindo. Porque a indústria pode escalar muito mais porque ela só produz. O supermercado, ele já tem aí um nível de investimento muito alto, ele tem que ter uma distribuição geográfica, e aí entra o cenário do prestador de serviço. Estou falando do mesmo produto que nasceu na indústria e passou por 3 estágios diferentes. Aí ele vai ter que pensar um outro modelo de negócio, porque se ele presta aquele serviço, vou colocar um caso curioso, utilizando o próprio tempo,
É o fisioterapeuta que comprou o produto de massagem e ele mesmo aplica, que foi fabricado na indústria. Olha como são três situações diferentes. Mas eu estou falando da aplicação do mesmo produto. Então alguém pode estar nos assistindo e dizer assim: rapaz, mas eu sou industrial. Não, não. Eu penso diferente. Eu acho que o empresário ele é empresário. E ele pode colocar o CNPJ dele para trabalhar aonde tem margem maior. Jackson, o seu CNPJ tem a mesma quantidade de números da Amazon, que é o mesmo meu, mesmos 14 números, todo CNPJ tem 14 números. Agora, me parece que a Amazon tem conseguido colocar o CNPJ dela a serviço de um modelo de negócio mais vantajoso. Então, em linhas gerais, o empresário tem que fazer boas escolhas. Com boas escolhas, o empresário consegue ter a empresa caminhando dentro de uma margem maior e no mercado melhor. E tudo isso vai fortalecendo as chances, as possibilidades de resultado. Porque, como você sabe, eu não gosto de parecer aquele consultor que sentencia assim: rapaz, se você fazer isso, ou fizer, melhor dizendo, eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro. Não, peraí. Se fosse assim, nós jogaríamos, nós trabalharíamos na projeção da Mega Sena. Fred, existe aquele ditado que se usa muito no comércio, né, que é fechado para balanço. O empresário, seja de qualquer setor, não fechar literalmente, né, mas fechar que eu Sim. digo é ter o momento de balanço. Muitos esquecem de fazer isso. E como, Jackson? É a roda Balanço que eu viva. digo não é só número, Eu é sei, eu entendi. repensar. Entendi sempre. Você vai ver o quanto eu entendi, meu amigo. Eu tenho aqui uma frase, um posicionamento que sugere o seguinte: o empresário deveria colocar mais a mão no queixo, tornar mais observador, até chegar no estado contemplativo daquilo que ele faz, se distanciar um pouco do seu negócio, para olhá-lo de fora para dentro. Sem que esse empresário, principalmente o que eu trabalho, tá, Jackson? E aí eu quero deixar claro, você tem aí uma audiência maravilhosa que vai de A a Z. Então eu não posso dizer aqui que o público da pequena e média cabe aquela proposta de tire 3 férias por ano e saia do operacional, fique somente no estratégico. Não dá. No Brasil, principalmente, não dá. Existe aí uma proporção ideal entre estratégico, tático e operacional, mas o empresário ele não tem como. Aliás, você sabe que os grandes cearenses, né, Ivan Dias Branco, Zé Macedo, os das antigas, hoje um Beto Schultz, rapaz, ele ainda vai lá na obra, ele ainda interage, ele tem aquela hora do olho no olho com a sua equipe, com o seu exército. Porém, o empresário ele precisa realmente colocar mais a mão no queixo, ter um tempinho fora do operacional, generoso, para que ele possa olhar para a empresa de maneira diferente. E quem coloca mais a mão no queixo para refletir, tem que tirar a mão da massa. Tem que tirar a mão da massa em algum momento. Mas aí é que tá. Vai evitar de colocar a mão na cabeça. Então, a minha maneira de sugerir o fechamento para balanço do estratégico é que em todo dia haja um momento de reflexão. O empresário que acorda e vai dormir no automático, ele está automatizado, ele está um autônomo, ele virou um robô dentro da sua operação. Existe sim isso. Então, é muito bem colocado da sua parte. Tem que fechar para balanço. Agora, quando e em que momento? Vai variar de cada um. Agora, se você passar ali dias seguidos, e um dia, meu amigo, você que está nos assistindo e é empresário, e não parar para fazer uma reflexão, não é o ideal. E aí eu vou fazer uma sugestão que você me colocou muito bem e de maneira muito profissional, muito clara. Fred, mas o cara às vezes tem dificuldade, ele já tem até aquele vício de trabalhar em excesso, né? O workaholic é um vício, é uma mania de trabalho excessivo, que muitas acham que é um hábito, mas de fato não é, porque tem o desgaste mental, as decisões saem menos qualificadas e tudo. Se esse cara já está nesse nível, ele tem que procurar ajuda. E aí, mesmo que ele não consiga mais quebrar essa mania do trabalho excessivo, então que ele vá para uma consultoria, que ele ou traga para a sua empresa, que ele vá para uma mentoria, ou ele vá para uma terapia, meu amigo. Contanto que ele tenha a oportunidade do que você sugeriu, de olhar para a empresa de fora para dentro, como quem está fazendo o balanço, tá valendo. Eu vejo que em alguns negócios as pessoas privilegiam o lucro em função de gestão, né? As pessoas colocam o lucro como primário e gestão como secundário. Isso pode até, num primeiro momento,
dá certo. Mas lá na frente não vai dar. Não vai dar. Tem gente que privilegia maximizar o lucro e enxugar a estrutura. Num primeiro momento, isso vai dar certo, Sim, vai reduzir custos. mas depois não vai dar. Isso pode até dar certo no momento ali de uma crise, né? Você tem que ali enxugar. Mas não que você tem que ter uma estrutura cheia todo o tempo. Mas o que eu quero dizer, em resumo, o que eu comentei no início, que é que muito empresário esquece da gestão, só olha para o número, só olha para o número. E quando você só olha para o número, não olha para a gestão, esse número ele é frágil. Boa. Ele é frágil. Por quê? Em algum momento pode ter uma onda que vai uma vulnerabilidade que vai colocar em risco esse teu número. Você não tem gestão para poder ultrapassar esse momento. Aí o que acontece? Esse número esfarela. Exatamente. Porque você não tem base. Isso você se depara muito, Fred? Eu não Gente que vou só olha o responder a sua lucro e não pergunta. olha a gestão? Eu não vou nem considerar uma pergunta, eu vou complementar seu comentário, muito oportuno. Então é um complemento. Existe sim. E quem somos nós, já que me permita falar no plural aqui, para julgar o empresário que ainda está nesse estágio? Muitos ainda fazem porque estão na sofreguidão do vender o almoço para jantar. Existe muita gente trabalhando aí com descasamentos do ciclo operacional com o financeiro. Tem caixa, mas sofre com os furos de caixa, porque não planejou. E tem aqueles que estão sem caixa. O Brasil não é um país para amadores. Nós temos, eu vejo o nosso país como um parque de oportunidades associado a um vale de cargas pesadas como tributos e burocracia, ou seja, o Brasil é esse país de grandes contrastes. Mas você colocou algo muito oportuno. A gestão é atividade meio. O lucro é o resultado final. O lucro ele é um indicador estrela do norte. É para onde a empresa deve caminhar sempre, o tempo todo. Você sabe o quanto eu gosto desse tema, né? Meus programas, eu sempre incluo a palavra lucrativamente, né? Uhum, sim, Lucratividade, sim. porque ele é o indicador estrela do norte. É para onde a empresa deve estar rumando o tempo todo. Mas, segundo o nosso amigo Peter Drucker, você não pode gerenciar aquilo que você não pode medir. E o gerenciamento, ele é o refinamento dessa atividade meio para se chegar no tal do resultado de maneira sustentável. O lucro rápido, ele muitas vezes ele pode ser, ele vem, como você bem colocou, mas o empresário pode pagar com a longevidade do seu negócio por essa ansiedade ou precipitação. Como todos nós sabemos, o Peter Drucker, o pai da administração, um dia sentenciou: você não vai gerenciar aquilo que não consegue medir. A medição, ela é a base, os dados que você falou, olhar para os números. Mas a medição, os números estão com uma atividade meio da gestão, que é a atividade meio para a lucratividade. O lucro, ele é o indicador estrela do norte, ele é para onde a empresa tem que estar caminhando o tempo todo, é o norte da bússola ali, é para lá. Mas se o empresário quiser extrair isso de maneira muito precipitada, ansiosa, ele vai estar sacrificando a sua empresa do ponto de vista do longo prazo. No meu livro, eu escrevi uma crônica, Papo de Empresário, Mentor e Escritor, que você já tem aí um exemplar e a gente já debateu sobre alguns das crônicas. Eu tenho uma que eu coloquei: o planejamento, o curto prazismo e os três porquinhos. Porque basta a gente lembrar do conto dos Três Porquinhos, que não tem nada de infantil, na verdade é um conto mitológico que é embalado com um formato infantil, para a gente aprender desde cedo que, gente, todo mundo tem tempo para se divertir, mas tem que trabalhar. Agora, teve um porquinho que ele brincou demais, ele deixou o trabalho muito para depois, e aí ele teve problemas, porque foi o primeiro que a casa ruiu. O segundo trabalhou um pouquinho mais, brincou demais, e aí foi o segundo que a casa também ruiu. E o terceiro também brincou, mas ele conseguiu que a casa suportasse
todo o risco que o Lobo Mau estava colocando. O que é que eu quero dizer com isso? O empresário, o contexto que nós estamos falando aqui não é de brincadeira, não, é de trabalho. Mas o empresário muitas vezes acha que parar para planejar é perda de tempo, Jackson. Que fechar para balanço, como você sugeriu, é estar desocupado. Que refletir sobre o próprio negócio, viajar, ler, ir para eventos, procurar um apoio, fazer um stop and go para melhor planejar o seu negócio, que é errado. Então, na hora que a gente muda esses conceitos, esses pilares no juízo desse empresário, aquilo que ele jamais imaginava fazer passa a ser feito até de maneira natural. Então, realmente, você colocou muito bem, a gestão é um elemento fundamental para o alcance do lucro. A gestão requer investimentos e, realmente, R$ 1 a mais de despesa é R$ 1 a menos de lucro. Agora, R$ 1 a mais de investimento, seja em máquinas, seja em marketing, seja em comissões de venda, seja em gestão, vai projetar para essa empresa um futuro mais amplo e melhor. Então, como eu gosto de dizer para o meu filho, a vida é feita de escolhas. Tenho um filho de 15 anos, o Natan, e é o que eu diria para todos que estão nos assistindo. O certo tá muito claro agora, com todas as informações que chegam via internet e todas as demais fontes. Do outro lado está o curto prazismo. E muitas vezes, Fred, o empresário, ele tá vendo o erro, mas ele não tem atitude para corrigir o erro. Ele fica procrastinando. Amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. Ele tá sabendo o erro. Aí quando ele vê, passou 6 meses, passou um ano, passou 2 anos e não fez nada. 6 meses hoje em dia, antigamente 6 meses era uma eternidade, um ano era uma eternidade. Mas hoje 6 meses voou, voou, né? E tem certos dados que você consegue medir rápido. Eu tive um caso recente, num negócio meu, que eu tinha uma equipe, tinha passado já por 2 pessoas tocando uma certa área e que tinha outras pessoas por trás e tal. Da noite pro dia, eu disse, tira todo mundo. Olha aí, Aí a pessoa disse, e como é que vai ficar? Disse, eu olha assumo aí. essa área também. Fica comigo, tira todo mundo. E eu segurei a área por 4 meses, acumulando. É, eu acho que em 4 meses o que eu fiz, a forma que estava, em 3 anos não tinham feito. É, meu amigo. E agora chegou o estágio que eu estou remontando a equipe. Com a operação na mão. Mudei a operação toda, Perfeito. mudei a operação toda, automatizei muita coisa, enfim. E agora quem vai entrar vai estar dentro de um novo processo que eu desenvolvi para essa área. Perfeito. E que Muito antes bom. tava só o quê? Quem estava gerindo estava só apagando incêndio. Não tinha controle de qualidade, enfim, aí ia. Então, eu vejo que o empresário ele tem que ter a coragem de puxar a responsabilidade para ele. E tem empresário que não gosta de pegar na massa. É, meu amigo. Empresário, agora é bom que a gente entenda que precisa também ter indicador de desempenho. E ele sempre existiu. O indicador de desempenho do empresário é o lucro ou o E saber que a prejuízo. responsabilidade é É dele. dele. Não é porque ele tem um diretor, tem. Não. A responsabilidade é dele. Não bote a culpa no diretor, não. Porque também porque quem botou o diretor foi você. Exato. Exatamente. Exatamente. Na hora do lucro, ele caminha para onde? Ele caminha para a conta bancária de quem é responsável pela operação toda. E na hora do prejuízo, que leva ao endividamento, que pode levar a uma situação mais contundente ainda, para onde é que vai esse endividamento? Vai para a conta de quem é o maior responsável. Agora, sabe o que é curioso, meu amigo Jackson?
Você colocou algo muito, muito implacável hoje, né? Sobre o empresário sabe, mas o empresário procrastina, ele não percebe que 6 meses agora passam no estalar de dedos, um ano então. E eu tenho um olhar muito indagativo sobre isso. Quando eu falei para você que não cabe a mim, eu penso que não cabe a nós julgarmos o empresário, é porque muitos já se prepararam, inclusive tecnicamente, mas ainda não se prepararam para o embate comportamental, emocional do que é ser empresário e a nova fronteira do desempenho empresarial está também nas questões de como se comportar dentro do negócio. E ora, muitos tiveram dificuldades históricas de aprender melhor, de aprender o que é um NADRE, aprender o que é gestão, aprender o que é um planejamento. E tudo bem, é muito louvável ficar dedicado mais à empresa, mas agora é uma questão de estratégia. E na hora em que você começa a perceber que o empresário está olhando para o certo, e mesmo assim ele ainda está fazendo errado, e como você bem colocou, é ele que paga a conta, então o que nós temos aí? É uma incoerência. Existe uma incoerência quando a empresa espera do empresário uma eficácia, que é ele fazer bem feito o que ele tem que fazer, não é o que ele gosta de fazer, o que ele tem que fazer. E o que o que é que distancia esse empresário desse ponto de incoerência para esse ponto de eficácia? Meu amigo, é treinamento. É ele se permitir estar num ambiente onde ele possa ser transformado. Eu hoje estou aqui tendo o privilégio de estar com você, estou em Sobral, uma cidade muito querida, né? Viemos para o Connect Valley, um evento incrível que torna, assim, coloca a região norte no mapa dos grandes eventos do estado do Ceará, tendo Sobral como capital no Connect Valley. Amanhã estarei falando para aproximadamente 1.000 empresários. E todo o contexto que você colocou, meu amigo Jackson, faz parte do que eu já preparei para falar amanhã. Não é o que eu vou preparar, é o que está preparado. E a palestra se chama A Revolta Mais Poderosa do Mundo e o real sentido de ser empresário. O empresário que está aí revoltado contra o nosso país, meu amigo, tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, você tem razão. Segundo, você está perdendo tempo. Pronto. Porque tem motivo para se queixar e para se revoltar. Mas olhe para o lado e você vai ver que nós temos, Jackson, muita riqueza no nosso estado. A gente vê muita prosperidade porque, rapaz, são empresários que estão olhando de uma maneira diferente. Nós representamos 2,2% do PIB nacional, estado do Ceará. O Brasil representa 2,4% do PIB mundial. Ou seja, o Ceará é menos de meio décimo. Se fosse 2,5, era menos de meio décimo do PIB mundial. Fred, você falou, muita gente está reclamando às vezes, do país e tal. Aí você falou pro outro lado, mas tem riqueza, tem no seu, tem, né? Tá. Sabe o que é o problema, Fred? É que muitos empresários não sabem mudar de ramo, Eu mudei. Você sabe entendeu? disso. Mude de Você sabe ramo, disso. né? Se você, porque muitas vezes o cara tá reclamando do país é porque o negócio dele tá ruim e tal, não sai do canto. Ou o problema está com você, na sua empresa, né? Porque tem empresário que tem medo do negócio dele. Tem medo. Tem empresário que não pisa na empresa porque tem medo. Ele tem É isso, medo da empresa dele, que é é dele. isso aí. Ele tem medo, Tem né? medo. Às vezes Eu fica naquele concordo. ping-pong, né, para resolver. Não, mas o fulano vê. Quando ele era para resolver. Porque ele não tem coragem para resolver, né? É. Então, é, então, existem oportunidades por aí. Muitas. Então, tem aquele cara que fica insistindo numa coisa que não está dando certo. Tem setores aí que estão mudando, estão acabando, né? Tem outros setores que têm lucro melhor do que o outro. Rapaz, não, esse setor aqui eu estou ganhando muito pouco. É bom, gosto Aonde é que dele, está o dinheiro? mas eu vou manter. Mas eu vou investir agora nesse outro setor, que ele pode ser o meu negócio primário amanhã. Exatamente. Exatamente. Leve o seu CNPJ para onde está o dinheiro. Seu CNPJ tem 14 números. Eu queria só fazer aqui uma. Queria colocar, pontuar que quando eu falo muito sobre coragem,
Mas eu quero dizer que, pelo tudo que eu estudo, Jackson, hoje eu estou me dedicando, eu, empresário, há mais de 30 anos, que é uma conta que eu estabilizei nos 30, tá? Porque se seguir contando ano a ano, vamos fazer uma outra conta, né? E com toda a experiência que eu acumulo de entendimento do que é a cabeça do empresário, eu resolvi voltar para os bancos escolares e hoje eu sou um estudante em nível de pós-graduação de psicanálise. Porque é importante a gente entender o que é que faz alguém que monta um negócio para ganhar dinheiro, que já tem acesso ao que é o certo, porque tá aí, ele vai às vezes vai para um evento, faz um curso e não aplica, ou se distancia, como você falou, do seu negócio, ele não vai mais no seu negócio, e quando vai, ele vai vazio, ele tá ali só cumprindo tabela. E quando ele montou aquele negócio para ganhar dinheiro, Jackson, e virou uma fonte de prejuízo, há um travamento aí. E muitas vezes, ou o empresário, e também a empresária, na verdade, não é uma característica do homem ou da mulher, é Não, não. daquele que se torna o ponto mais alto da empresa, está lá no estratégico, toda empresa é uma pirâmide, e está lá em cima, ele acha que é autossuficiente. Ele não conhece, tem empresário que não conhece o fluxo da sua empresa. Concordo, E não é concordo. empresa Não conheço grande, o fluxo. não. O fluxo de caixa, o fluxo operacional, o fluxo das fofocas, o fluxo da rádio peão. Desculpa aí a expressão, eu acho ela dura, sabe? Mas ela não existe outra ainda que substitua, tem que conhecer os fluxos. Os fluxos, bem colocado. É porque às vezes tem um fluxo, tem um faturamento, chega um pedido, depois aquele pedido vai para onde para faturar. Às vezes tem empresário que não sabe como é o fluxo, quem sabe é o gerente dele, ele não sabe. E o gerente sabe que ele, gerente, sabe e que o dono não sabe. E às vezes esse gerente ele é alvo, ele vira saco de pancada em algum momento, porque o cara já não entende a importância desse gerente para a sua operação. Trabalha com baixo nível de autonomia, muitas vezes pode estar subremunerado. Agora, eu quero deixar claro, sabe, Jackson, que nessa profundidade maior de estudo, eu, Fred, sendo mentor de negócios, não posso parar na incoerência. Eu não posso chegar e dizer, você está sendo incoerente. Não, não, não. Por isso que eu falei, eu tenho todo respeito. Eu tenho que entender o que é que levou aquele empresário até ali. Porque no fundo, ele quer ganhar dinheiro. Isso é claro. Mas ele se perde nesse emaranhado. E aí, mais uma vez, é a importância de pedir ajuda, de pedir apoio. Bom, eu vou chamar agora um rápido intervalo. Fique aí. Após o intervalo, nós vamos conversar com o Fred Pinho sobre os 5 passos da maturidade de uma empresa. Quais são os processos de maturidade que chegam a esses 5 estágios? Que vai ser muito interessante você conferir. E no intervalo você vai conferir os vídeos das matérias que foram destaques da semana no Economic News Brasil, e também as boas da semana, as notícias positivas do nosso portal, só de boas notícias, que é o Boa Notícia Brasil. Então, lembrando, siga Boa. as redes sociais do Economic News Brasil e do Boa Notícia Brasil e participe do canal no WhatsApp. É só acessar ambos os portais, como na bio das redes sociais, tem lá canal do WhatsApp, você recebe na palma da sua mão toda notícia nova, e estará sempre atualizado. Voltamos em 2 minutos. Ivens Dias Branco Júnior recebe medalha Boticário Ferreira e reforça legado industrial. Ricardo Cavalcante fala na abertura da Feira do Empreendedor e do Ceará Tech Summit 2025. Grupo Nil destaca recorde histórico de vendas da GWM em setembro. Cenário econômico e financeiro com Geraldo Luciano na Câmara do Mercado Financeiro. Rede ICC Saúde lança solução em saúde mental corporativa para empresas. Denza no Brasil reforça a expansão da BYD e parceria com o Grupo Carmais. Blue Day da Santana Textiles agita semestre com conexões e lançamentos do universo Denim. Banco Paine vê IPCA de setembro como sinal de desinflação consistente. Siga nossas redes sociais. Engenheiro Cássio Borges é homenageado no livro do mérito do Confeia. Investimentos da WEG em T&D reforçam expansão global e energia limpa. Aquisição da BYS pela JHSF visa expansão no mercado de luxo náutico.
A aquisição da Spirit Aerosystems pela Boeing deve ser aprovada pela União Europeia. Pão de Açúcar troca todo o conselho de administração. Ações da Tesla em 2025 caem mesmo com recorde de vendas e salto trimestral de 25%. Banco Safra negocia a venda da Alfa Seguros após queda de rentabilidade e risco elevado. Crise no Banco Master, FGC amplia prazo do socorro e risco sistêmico preocupa. As boas notícias da semana. Oferecimento: M. Dias Branco, Instituto Mayra Eliane, Fundação Beto Studert e Grupo New. Sebrae Ceará realiza o maior evento da história do centro de eventos. Cimento Apodi leva a educação gratuita e transformação social ao Ceará. Museu das Amazônias celebra a pluralidade cultural da floresta e de seus povos. Apoio da Petrobras ao audiovisual fortalece cinema brasileiro. Violência digital contra a mulher passa a ser tratada na Lei Maria da Penha. Desigualdade nas metrópoles atinge menor nível histórico com o avanço da renda dos mais pobres. Brasil atinge recorde de turistas e supera a meta anual do setor. Positivo Tecnologia e IA. Empresa brasileira entra no mercado de superservidores e mira 500 milhões de reais. Siga nossas redes sociais. Empresas brasileiras disputam o Prêmio Nacional de Inovação 2025. MEC lança 5.000 vagas em cursos de inovação para jovens do Enem. Rio recebe primeiro antídoto contra metanol e reforça a rede de atendimento. Educação financeira nas escolas desperta autonomia e cidadania. Investimentos impulsionam startups de impacto social e transformam comunidades no Brasil. IA ajuda agricultores a economizar água e impulsionar produtividade. Economia verde cria oportunidades e amplia empregos verdes no Brasil. Nordeste lança marca unificada e reforça a presença global no turismo. Bom, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor, hoje conversando sobre maturidade nas empresas, gestão, um expert nisso que é o meu amigo consultor empresarial, um dos mais competentes, Fred Pinho. Fred, Vamos lá, meu amigo. primeiro bloco, você que não conferiu, se estiver assistindo pela TV aberta, vá no canal do YouTube do Economic News Brasil que você vai poder conferir a primeira parte do programa, que foi muitos insights, muito bacana. E agora, né, reservamos agora para esse segundo bloco para conversar sobre os estágios aí das empresas nessa fase de maturidade. Fred, eu quero apresentar para o nosso telespectador a matéria que foi Excelente matéria, publicada, Jackson. é, que inclusive é uma matéria que foi feita com você. Você, nosso telespectador, tá vendo aqui, matéria. Aqui, para quem não conhece, aí no portal Economic News Brasil, esse é o nosso portal, né? Perfeito. Excelente, viu? Só com, Excelente, Jackson. só com notícias de negócios, né? De economia, né, gestão empresarial, né? Tudo o que acontece no agronegócio, enfim. é, Tendo dinheiro, tá no Economic News Brasil. Tá Mas valendo. vamos aqui a essa matéria que foi publicada hoje, que tem sido a pauta do nosso programa, que é a maturidade operacional das empresas, né? Do caos à inovação na gestão corporativa, né? E, inclusive, tem um comentário seu aqui muito interessante, que você disse, a maturidade operacional é o que transforma uma empresa de reativa em estratégica. Quando o dono deixa de centralizar decisões e cria um sistema que funciona sem depender dele, nasce a empresa verdadeiramente escalável. Você quer comentar alguma coisa disso, Fred? É que a meta do empresário deve ser tornar a empresa autogerenciável. Isso não quer dizer completamente autossuficiente, mas autogerenciável. Porque o empresário ele tem que estar próximo do negócio dele como quem cuida dos seus ativos, do seu patrimônio agora. Não obrigatoriamente, como é no começo, ali com a barriga encostada no balcão. Na medida em que a empresa vai crescendo, é preciso que ele também cresça junto com a empresa, Jackson. Uma empresa que tem 50 funcionários, caso ela venha a ter 500,
ou mesmo 200, 150, mantendo o mesmo CNPJ e o mesmo dono, ele não é mais a mesma empresa. Ela não é mais a mesma empresa. Então, o empresário, pelo senso de propriedade, ele diz: não, o negócio é meu, eu criei, está aqui o nome é o mesmo, o CNPJ é o mesmo endereço. Meu amigo, se aumentou, precisa de mais treinamento do empresário. Não há como uma empresa amadurecer com um empresário que não amadurece. E crescimento de maturidade só se dá com conhecimento. Então, realmente, a empresa precisa sair desse estágio de apagamento de incêndios, tendo o empresário como bombeiro, e o caminho é o amadurecimento desse empresário para que a empresa possa amadurecer também. Fred, até a inteligência artificial precisa de aprendizado. Se não treiná-la, se você não treinar, ela vai alucinar. Precisa dizer mais alguma coisa? Não É, precisa, né? e olha Bom, que ela é competente, né? é, Mas ela precisa de orientação. Bom, mas nós tínhamos comentado com o nosso telespectador que íamos trazer esses 5 estágios da evolução de uma empresa, né, sobre a maturidade operacional, em que a matéria que está disponível no Economic News Brasil, ela diz que o modelo de maturidade operacional parte de uma jornada de 5 estágios. Do caso, a inovação, que define o quanto a empresa é capaz de se autogerir e aprendizar, né, e aprender. Fred, aí, essas etapas do processo. Caos, ausência de processos, indicadores, decisões tomadas na urgência, né? Padronização, início da organização de rotinas de controle, otimização, foco na eficiência e redução de desperdícios. A automação, tecnologia e dados passam a sustentar a operação. Inovação, gestão preditiva baseada em inteligência de dados e propósitos estratégicos. Nos estágios iniciais, a empresa vive de apagar incêndios. Nos mais avançados, antecipa problemas, mede desempenho e cria valor continuamente. Aí disse Fred Pinho na matéria. O maior erro é achar que maturidade é sinônimo de burocracia. Na verdade, é liberdade com previsibilidade. Quanto mais madura a operação, mais tempo o empresário ganha para pensar o negócio e não apenas executá-lo. Disse você, Fred Pinto. Perfeitamente. O que é que você comenta sobre esses cinco estágios, Fred? É o velho assina embaixo, né? Assina embaixo. Jackson, uma empresa, toda empresa quando começa, ela tem uma fase que eu chamo de primeiro crescimento. É essa fase aí do caos. E quando o empresário consegue encontrar um bom modelo de negócio, ele fica feliz porque nesse primeiro crescimento já há algum resultado. Nós já falamos sobre isso na primeira parte aqui do nosso debate, do nosso diálogo empreendedor. E ele cresce, meu amigo, mesmo que de forma caótica, só que ele não reconhece como caos. Porque se ele entender, vier a entender que o que não é padronizado, de alguma maneira está sendo caótico, então ele vai entender que ele está vivendo um caos que funciona, mas é caótico. É a hora em que o empresário precisa começar a entender por que o negócio está dando dinheiro. Todo resultado tem que ser analisado, porque senão ele corre o risco de fazer como aquela situação do elefante que é encontrado pendurado ali, sim, pendurado não, posicionado em cima de um poste de iluminação. Quem olha diz assim, rapaz, como é que esse cara foi parar lá, esse elefante? Mas todo mundo tem certeza que vai cair. É o resultado que é alcançado, mas não é entendido. Uma vez que ele é entendido, é aquela história do está convertendo, está dando certo, padroniza. Isso aqui deu certo. Separa isso que deu errado. Os resultados melhoram. Isso é eficiência. Falando de eficiência, nós estamos automaticamente falando em otimização, né? Uma vez otimizado, aí é a hora que o empresário pode pensar em tecnologia. Porque às vezes o empresário leva a tecnologia muito cedo para a empresa. E a tecnologia ela automatiza. Só que você pode estar automatizando o processo errado, né? Aí já viu. Você vai chegar rapidamente para um local que você não queria ir. Vai ter que voltar tudo de novo. Então, a automação, ela precisa dessas etapas pregressas, anteriores. E aí, meu amigo, uma vez que ele chega nesse patamar, é provável, ele já rompeu essa fase do primeiro crescimento, só que aí abre um novo teto. Um novo teto.
O primeiro teto, o primeiro crescimento é ele que se convencer do caótico, é ele conseguir padronizar, ele fazer a otimização, leva a tecnologia. Aí qual é o novo teto? É aquela hora em que ele se torna repetitivo no mercado do ponto de vista da oferta. E aí, claro, uma empresa está dando certo, é certo que ela vai ser copiada. Vou repetir, uma empresa que está dando certo, é certo que ela vai ser copiada. Uma vez que ela passa a ser copiada, meu amigo, o telefone aqui é porque estamos no hotel, tá? Já pedi aqui Tranquilo. para acessar. Então, uma vez que ela passa a ser modelada, ou copiada, ou imitada, ela precisa reagir a isso como? Inovando, gerando valor no nível mais alto ainda. Ele passa a ser um empresário que pensa em competitividade baseada em diferenciação. Então, meu amigo, isso que está aqui, Jackson, é um mapa do sucesso. Isso é um mapa do sucesso, nada menos que Fred, isso. eu já tive casos de que alguém tentou me copiar. Eu sei Eu não disso. fiquei com raiva, eu gostei. Sabe por quê? Porque me mostrou que eu estava fazendo certo. Validou o seu trabalho, né? Só que quando a pessoa Validou o foi seu trabalho. tentar fazer um certo tipo de produto que eu estava comercializando, eu já estava lá na frente porque eu já estava inovando com outra coisa. Perfeito. Agora, se eu tivesse Perfeito. É assim que parado, funciona. o cara tinha me copiado, tinha passado na minha frente. Mas não, você tem que sempre estar com um passo na frente. Porque ninguém Sim, está vendo o que é que você está planejando. não mesmo. É aquele velho Não negócio, pai, mesmo. não consigo alcançar esse cara, porque toda vida que eu faço, ele tá sempre. É isso aí, Jackson. E aí você ainda transformou raiva em motivação. A raiva paralisa ou leva a um movimento indesejável, não estratégico. Porque se ninguém A tá olhando pro teu motivação. negócio, é porque não tem valor. Eu concordo, Jackson, e nós temos debatido internamente lá na Prospere, eu e a minha sócia e esposa Jennifer Montenegro. Nós estamos aqui para gerar a nossa concorrência, porque não há como. A gente, por exemplo, o nosso segmento, que tem as barreiras de entrada são baixas. São baixas. Existem cursos na internet sugerindo que um mentor pode ser formado com 3 livros. E o slogan é assim: você está a 3 livros de se tornar mentor de alguém. Se você ler 3 livros a mais, você pode mentorar alguém. Como é que pode? Como é que 3 livros vão permitir que você possa orientar alguém, encaminhar alguém, colocar luz, tentar colocar antecessão, colocar uma situação de anteceder cenários. Mas isso só existe, Jackson, por quem compre, quem queira o caminho mais curto e mais rápido que você colocou. Então, o empresário não pode estar procurando apoio, fazendo cursos para cumprir tabela. Ele tem que fazer isso entendendo quem vai ser o provedor do conteúdo que vai entregar para ele. E aí, Jackson, eu defendo, viu, meu amigo, que os cabelos em branco, rapaz, e ter ralado muito e ter sofrido no mundo dos negócios, tanto como ter sucesso, ajuda, viu? Vida real de empresário. Porque empreendedorismo de palco, meu amigo, basta. Nos Estados Unidos e na Europa, a maturidade operacional é tratada como disciplina estratégica. Empresas utilizam inteligência artificial preditiva para ajustar produção e prever falhas. No Japão, o conceito Kaizen de melhoria contínua é incorporado à rotina desde a formação técnica dos colaboradores. O Brasil avança, mas de forma desigual. Startups e multinacionais adotam automação e análise de dados em ritmos acelerados, enquanto em pequenas e médias empresas ainda enfrentam barreiras culturais. O desafio é romper a crença de que apenas a tecnologia resolve. Não é só a tecnologia que resolve. Aí você comentou na matéria. Segundo Fred Pinho, a ferramenta sem método é como um carro sem volante. A automação só gera resultado quando há clareza de propósito e gestão e disciplina. É isso aí. É isso aí, E, Jackson. e, outro, Me só permite para emendar dizer. aqui, logo, para Pois ganhar não, claro, tempo, o claro, que é? claro. Muitas vezes acham que empresa madura é empresa velha. Não.
Empresa madura é a empresa, é a empresa que se mantém jovem, né? Empresa madura não é empresa velha. Empresa madura é aquela empresa que se mantém jovem. Eu tenho 53 anos, né? Vou fazer, estou com 52 ainda. Boa, Mas, olha, não é porque eu estou falando, não. A minha cabeça, eu não paro de estudar. boa. Eu não paro de estudar. Eu, às vezes eu paro para pensar, pô, eu tô com 52 mesmo? Porque a minha cabeça, do que eu faço, do que eu olho, minha atualização de informações, enfim, do que acontece no mundo, né? Então, é a mesma coisa de uma pessoa que entrou nos mais 50 que chamam, mas que não sabe o que é que está acontecendo no mundo. Nossa, Aí a idade pesa. pesa. A idade pesa. Né? Se você chega aos 50, aos 60, aos 70, a 80, nós temos amigos em comum de 80 que dá pau em gente de 40 Com nos certeza, negócios, com certeza. né? Né? Não vou citar o nome aqui, senão ele vai ficar com raiva que eu vou dizer o nome dele, né? Aí tá dita a idade, né? Mas que tem 80 que dá em termos de visão, de negócio e tudo, que dá pau em muita gente, porque é vitalidade, antenado. Enquanto tem gente que tem 80, mas que tem mentalidade de 150. Então a empresa que eu vejo é a mesma forma. Se a empresa madura, ela não tem um sentimento jovem de inovação, de acompanhar o mercado, ela fica para trás. Aí disse Fred Pinho na matéria. A empresa madura é aquela que continua aprendendo. Não é velha, é viva. Você disse muito bem. Perfeito. Está em constante atualização e isto vale para as pessoas também, que eu acabei de dizer. O gestor precisa estudar, ler o mundo, experimentar. Maturidade é manter a chama da curiosidade acesa. A bola está contigo, Fred. Oh, maravilha. Ontem mesmo, aliás, ontem, em reunião aqui com um empresário da região, muito próspero, e buscando uma organização, a gente teve uma primeira reunião aí e eu disse, rapaz, o homem ou é o lido, o empresário ou é o lido, ou é o corrido, ou é o viajado. Mas Você o que você ia ideal dizer é outra ser palavra, você gestor. que você ia dizer outra palavra. Oi? Que é o quê? Você que você ia dizer outra palavra. Não, o cara que é líder de corrida, ele não fica nesse estágio aí. Eu entendi. Ele não fica. Mas a preferência é que ele possa ter os três atributos. Ler é importante para o empresário. Visionário não é uma característica que se nasce, é uma característica que se consegue absorver, criar. A leitura é muito importante para o empresário. A viagem, o empresário está em eventos, ele participar de feiras do seu setor é como ir para um parque de diversões. E quando eu falo o corrido, é o vivido mesmo, é o empresário que batalha, que já teve picos e vales e que, portanto, ele não se assusta mais com qualquer coisa. Uma observação, a matéria foi fantástica e é fantástica, eu sugiro que todos leiam, e foi cada palavra que você colocou aí com a sua equipe, Jackson, foram palavras preciosas. E a propósito, meu amigo, quem poderia ter feito essa matéria aí e assinado embaixo é o Vicente Falcone. Porque a maior autoridade no Brasil em tudo que está sendo dito aí é o Vicente Falcone. E foi ele que transformou as empresas e tornou Não, essas não foi o empresas em Vicente padrão Falcone. mundial. Para nós, o mais importante foi o Fred Pinho que participou da matéria. Maravilha. E aí é que eu fico feliz. Porque quando você me deu a oportunidade de participar desse contexto, e eu olhei e disse assim, rapaz, mas isso aqui podia ter. Vou estou tendo a oportunidade de comentar o Vicente Falcone. E agora, quem é o cara? Quem é Vicente Falcone? Eu vou de trás para frente. Meu amigo, hoje, o grupo do Jorge Paulo Lema, o 3G, só compra uma empresa
se o Vicente Falcone der o aval dele. Ele não é acionista, ele não é sócio, ele simplesmente é aquele cara que diz assim: eu vou conseguir implantar os métodos de eficiência, produtividade nessa empresa. A cultura que ela tem permite que eu trabalhe. Oh, não dá. A cultura não vai absorver. Meu amigo, eu estou falando de China, África do Sul, Estados Unidos, na Europa, eles estão em todo canto, a Embev está em todo canto. Então, eles querem ganhar dinheiro, Jackson. Eles não querem brincar de empresário. E se eles estão aí, é porque eles começaram esse caminho mais cedo. E é esse o convite que eu faço para quem está nos assistindo. É que leia a matéria, que a matéria está sendo. A matéria é uma aula. E eu tive a oportunidade de acrescentar aí com pontos que você me permitiu. Uma aula. Agora, eu entendo se você é empresário, ele está no estágio de operação menor e pensa assim, rapaz, isso aqui é muito complicado, mas é complicado porque você ainda não parou para se permitir entender. Mas primeiro aceite só uma coisa, uma evidência. As empresas que são grandes, elas fazem isso. E elas não fazem isso porque são grandes. Elas fizeram isso para se tornar grandes. Você poderia muito bem dizer que aí está todo o modelo operacional da Amazon, para citar novamente aqui a Amazon, por conta que eu citei dos 14 números do CNPJ. É o processo natural de uma empresa que não aceita a ideia de ter tetos de crescimento limitando a sua evolução. E nós, empresários, temos que buscar a otimização do resultado permanentemente. Empresário que se disser que não que está conformado com o que já tem, ele entrou no movimento da escada rolante invertida. Parou, desceu. Não está mais na vibe, no entusiasmo, na energia de inovar, fazer crescer, vende a empresa. Vende, capitaliza, liquida aí o investimento, bota o dinheiro no bolso, vai ser rentista, tudo bem. O mundo perde o empreendedor, eu lamento. Mas pelo menos o cara não jogou, colocou em risco o que já conseguiu ao longo de tantos anos. Fred, chegando aqui ao final do nosso programa, né? E agradecendo a sua participação, sempre muito rica de conteúdos. Eu tenho certeza que hoje, com as informações que você trouxe, os insights, as observações, tem muito empresário aí que já está refletindo sobre os seus negócios, né? Sobre a maturidade das suas empresas, sobre a gestão. É, Então, agradecer e deixar aí os comentários finais aí com você. Maravilha, Jackson, eu agradeço tremendamente. É uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui com você no Diálogo Empreendedor. Um dia desses eu fiz registro a você, né, de que assisti mais um conteúdo e uma aula do Cícero Rocha aí com você. E é o que você tem feito no seu trabalho ao longo do tempo e acredito que todos nós devemos ser gratos por isso. Para que você que está nos assistindo, eu digo que, meu amigo, o amadurecer por si só, o envelhecimento não vai trazer para a empresa eficiência. Eficiência é algo que se conquista. É uma jornada e quanto mais cedo você começar, melhor. Empresas não são como vinhos, e vinho, meu amigo, vinho que envelhece bom e fica bom é vinho que foi bem fabricado, viu? Não há como o envelhecimento do vinho corrigir erros de fabricação. Então, organize a sua empresa, lute por ela e ao longo do tempo você vai aí sim amadurecer com qualidade. Uma empresa vive da qualidade das decisões do seu empresário. E se eu tiver agora que lhe dar uma sugestão, somente uma sugestão, é busque um movimento qualificado. E se de alguma forma isso não for fácil para você, não hesite em procurar apoio para isso. O que está em jogo é a sua empresa, a sua vida e a sua família, meu amigo. E outra Cuide. coisa, Fred, é que isso é muito importante, nós não comentamos, mas é de suma importância. Faça o que você gosta, É né? bom. É, não adianta você ter um negócio somente pelo dinheiro, porque você vai estar sempre infeliz, sempre vai colocar, por qualquer motivo, a culpa na empresa, né? Isso vai fazer que um dia ela possa vir ao caos, porque você não deu a dedicação que ela merecia, né?
Então, se for necessário mudar de ramo, mude de ramo. O importante é você fazer o que você gosta. Porque tudo que se Muito, faz com amor, se faz bem feito e o resultado é mais próspero, com certeza. muito bom. Muito bom, Fred, Jacques. Muito muito obrigado mais uma vez. obrigado. E agora peço mais uma vez, siga as nossas redes sociais e confira os outros programas do Diálogo Empreendedor que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, inclusive outros programas com meu amigo Fred Pinho, com muitas pautas interessantes que estão disponíveis para você poder conferir. Nosso programa vai lá todos os domingos às 9 horas, né, para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, em sinal aberto pela Claro TV e pelo nosso canal do YouTube do Economic News Brasil. Até o próximo programa, até o nosso próximo domingo. Até mais. Tchau.